Olá galera, meu nome é Manuel, sou professor de Geografia e estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a invenção da África, mas antes de a gente entrar no tema, eu vou fazer aqueles pedidos de sempre. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, pois dessa forma você me ajuda a chegar a um número maior de pessoas. E lembrando sempre, o canal ainda não é monetizado, portanto, você pode me ajudar financeiramente através da minha campanha do Apoia-se. Então lá na campanha do Apoia-se, a partir de R$1, você pode contribuir para a continuidade do canal e além disso, você também pode fazer um depósito através do Pix. E aí, enfim, o valor que você quiser doar para a gente fica a seu critério, né? Tanto o link do Apoia-se quanto o meu Pix estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E mais um recado para vocês. No mês passado, eu gravei um podcast para o ClioCast, que é um podcast de história e literatura. Eles estão com uma série de vídeos chamada A História e as Ciências Humanas. E nessa série de vídeos eles vão abordar todas as ciências humanas. Então eu fui entrevistado pelo Gabriel, do ClioCast, falando, obviamente, sobre a geografia, falando sobre por que estudar geografia, quais são os problemas da geografia e etc. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e aí vocês escutem porque eu acho bem legal, né? A entrevista ficou muito boa, a edição do ClioCast é maravilhosa, eu dei várias risadas ouvindo o podcast, então é uma conversa bem leve e eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá? Como eu falei, o tema do vídeo de hoje é a invenção da África. É importante a gente compreender que tanto países quanto o continente são construções sociais. O que isso significa? Significa que não existe a entidade país e a entidade continente na natureza. É uma produção intelectual do ser humano, beleza? Só que a gente vai ver no vídeo de hoje que a construção dessa África foi feita para atender um projeto de poder, um projeto de dominação. Então eu vou falar sobre esses elementos que serviram para a dominação na criação do chamado continente africano. É importante a gente entender que a África, de certa forma, como a gente conhece hoje, ela surge a partir do século XVI. O vídeo de hoje ele é baseado num livro, num capítulo de um livro chamado A África em Sala de Aula, da Leila Leite Hernandes. É um livro que eu indico para todos os professores de ciências humanas, e até quem não é de ciências humanas, mas se interessa por compreender a história da África, porque ele é um livro extremamente didático e que traz vários questionamentos sobre o ensino de África e, obviamente, sobre a construção do continente africano pelo Ocidente. Bom, é importante a gente compreender que a África ela surge, como a gente conhece hoje, no contexto do chamado racionalismo europeu. Dentro do racionalismo europeu, a África e também o negro, que surge como um objeto, tanto a África quanto o negro surge como objeto de conhecimento do racionalismo europeu, surgem para atender o projeto de dominação da Europa sobre a África. É importante a gente compreender que a partir desse período se iniciam os projetos coloniais na América, na Ásia e no litoral africano. A África ela só é colonizada de fato a partir do século XIX. A colonização africana durante muito tempo ela ficou restrita ao litoral. Inclusive vou fazer mais vídeos sobre a África, baseado nesse livro da Leila Leite Hernandes, para a gente compreender melhor esse processo que a Leila chama de processo de roedura, que é essa colonização feita aos poucos do continente africano. Bom, é importante a gente compreender que dentro do racionalismo europeu, o mundo ele é visto de forma totalmente hierarquizada. Então a gente vai ter os europeus no topo dessa cadeia hierárquica e todos os outros povos abaixo dos europeus. Tanto que a gente vai ter na ciência natural, na ciência da natureza, a criação de uma classificação dos seres humanos, a classificação dos Homo sapiens. O Charles Linné, que eu acho que em português fica Charles Linneu,
Quando eu procurei na internet não achei Linné, achei Linneu, mas no livro da Leila Leite Hernandes ela coloca Linné. Ele faz lá uma classificação em que ele coloca ali a classificação e as características de cada subespécie dos Homo sapiens. Então eu vou ler para vocês aqui. Ele coloca o homem selvagem, que é o quadrúpede, mudo e peludo, o americano, que tem cor de cobre, colérico, ereto, cabelo negro, liso e espesso, narinas largas, semblante rude, barba rala, obstinado, alegre, livre. Pinta-se com finas linhas vermelhas, guia-se por costumes. O europeu, claro, sanguíneo, musculoso, cabelo louro, castanho, ondulado, olhos azuis, delicado, perspicaz, inventivo, coberto por vestes justas, governado por leis. O asiático, escuro, melancólico, rígido, cabelos negros, olhos escuros, severo, orgulhoso, cobiçoso, coberto por vestimentas soltas, governado por opiniões. E, por último, o africano, negro, fleumático, relaxado, cabelos negros, crespos, pele acetinada, nariz achatado, lábios túmidos, engenhoso, indolente, negligente, unta-se com gordura, governado pelo capricho. Então a gente percebe que através dessa classificação, tudo o que é positivo é ligado ao europeu. E todas as características negativas são ligadas aos outros povos. Só que como a gente está falando aqui do continente africano, é importante mencionar o fato de que o negro, que se torna sinônimo de africano, como o próprio Charles Linné coloca, ele diz que o africano ele é negro, ou seja, exclui aí toda a diversidade étnica do continente africano, a existência de árabes do continente africano, a existência de, de vários povos que habitam o continente africano e não se reconhecem como negros. Então a gente percebe que o negro surge, o negro, que é um substantivo de africano, surge como um negativo do branco europeu. Não é à toa que autores como Fanon falam da destruição tanto do branco quanto do negro, porque para Fanon, destruir essa dualidade é destruir uma prisão que aprisiona o negro em determinadas características. Então, se a gente percebe através dessa classificação do Charles Linné, o negro ele só tem uma característica, assim como os asiáticos e os outros povos, os americanos também. E, salientando, todas negativas. Enquanto os europeus têm lá determinadas características, todas positivas. E é importante mencionar a questão de como são governados. Então, só o europeu é governado por leis, todo o resto não. Ou seja, o Charles Linné dota o europeu de racionalidade, enquanto os outros povos são desprovidos de racionalidade. Para muitos autores, a gente não vai ter apenas uma África. Na verdade, existem duas Áfricas, que por muito tempo foi traduzida como a África branca, que seria a África do Norte, e a África negra, que seria a África ao sul do deserto do Saara. Por que isso? Porque para autores como Hegel, o mar Mediterrâneo é o local em que surge a civilização. Inclusive, se a gente olhar o mapa TO, que foi um mapa muito popular durante muito tempo na Europa, vocês vão perceber que o mar Mediterrâneo ele liga os três continentes que eram conhecidos naquele período: a Europa, a Ásia e a África. Então, para o Hegel, o mar Mediterrâneo é onde surge a civilização. Então, todos os locais que estão em torno do mar Mediterrâneo possuem história, porque a história, para o Hegel, surge nesse local. Para o Hegel, a África de verdade, a África verdadeira, é a chamada África negra, ou seja, a África ao sul do deserto do Saara. E para ele, essa África não tem história. Por que ela não tem história? Porque ela está distante do mar Mediterrâneo e não há troca cultural e intelectual entre essa porção da África próxima ao mar Mediterrâneo e essa África ao sul do deserto do Saara, e também porque o negro é incapaz de ter autonomia. Não é à toa que o Charles Linné, lá na sua classificação, vai dizer que o negro ele é governado
por capricho. Ou seja, não há lei, não há racionalidade, não há história. Se não há história, esses povos não se desenvolveram, né? E aí a gente percebe a semente de alguns xingamentos racistas, como a ideia de macaco, né? Para muita gente, o xingamento macaco ele parece não ter sentido nenhum, a não ser a associação do negro com o macaco. Mas a associação que está sendo feita aqui é com o negro e o passado. Por quê? Porque a gente sabe que os seres humanos surgiram no continente africano. Mas para esses autores e para os racistas, o negro está paralisado no tempo. Ele não evoluiu. Quem evoluiu foi o branco, não o negro. O negro está fossilizado no passado, como diz Fanon. Então, a gente percebe que esses xingamentos racistas eles têm um sentido muito mais profundo do que aparentam. Então eu vou ler um trecho aqui de um texto do Hegel, que está no livro A Filosofia da História Universal e que é citado pela Leila no livro, em que ele diz o seguinte: a África propriamente dita é a parte característica deste continente. Começamos pela consideração deste continente, porque em seguida podemos deixá-lo de lado, por assim dizer. Não tem interesse histórico próprio, senão o de que os homens vivem ali na barbárie e na selvageria, sem fornecer nenhum elemento à civilização. Por mais que retrocedamos na história, acharemos que a África está sempre fechada no contato com o resto do mundo. É um Eldorado recolhido em si mesmo. É o país criança, envolvida na escuridão da noite, aquém da luz da história consciente. Nesta parte principal da África não pode haver história. Então, dessa forma, o Hegel ele sintetiza exatamente toda a construção social racista em torno do continente africano e do negro. Porque essa construção do continente africano, essa ideia do continente africano enquanto um continente sem história, um continente criança, vai obviamente impactar na construção do ser negro, né? O negro passa a ser um outro para o outro, subjugado, inferiorizado. E isso tem reflexo, obviamente, na forma como mesmo países que não são da África são tratados. Então a gente já fez um vídeo aqui e a ocupação militar no Haiti, que foi liderada pelo Brasil, né, uma missão de paz da ONU liderada pelo Brasil, e eu lembro bem que falei lá sobre as diversas ocupações que o Haiti sofreu ao longo do tempo, né, e uma dessas ocupações foi dos Estados Unidos no início do século XX. E a desculpa para essa ocupação do Haiti pelos Estados Unidos é de que o Haiti era um país formado por negros e, portanto, não conseguiam se governar. Ou seja, eram crianças, precisavam ser tuteladas. Então a gente percebe como as imagens, o imaginário racista, ele é construído a partir da construção do que é a África e do que é o negro. Beleza? Eu acho que eu cheguei aqui no objetivo do vídeo, que é problematizar a construção do continente africano, e obviamente não tem como falar sobre isso sem falar sobre a construção do negro e de como que também os negros aparecem no livro didático. Isso também é importante dizer, há uma carga muito racista na representação dos negros do livro didático, que ou aparece para falar sobre favela, ou para falar sobre África, ou para falar sobre escravidão, e somem em outros temas da geografia, tá? Em imagens, que eu quero dizer, nos livros didáticos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer mais vídeos sobre o continente africano a partir da leitura do livro da Leila Leite Hernandes. E antes de encerrar o vídeo, eu vou fazer aqueles pedidos de sempre. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, pois dessa forma você me ajuda a chegar a um número maior de pessoas. E lembrando sempre que eu tô com uma campanha lá no Apoia-se, o link tá aqui na descrição, e você também pode me ajudar através do Pix, que também está aqui na descrição do canal. E não se esqueçam lá de assistir, na verdade, de ouvir a minha participação no ClioCast, galera. Então, até a próxima!